né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula, né, de projetos do CEP, né? Mais conhecido como Projeto Sistema Elétrico de Potência. E aí já de cara já vou já compartilhar a tela aqui. E aí a gente alguns esclarecimentos, né? Como vocês deram azar aí de ter só duas aulas, né? Aí, a pedido mesmo de vocês, né? Eu vou, além dessas duas aulas aqui, ainda vou gravar mais alguns vídeos, né? Para dar uns esclarecimentos aí, né? Porque essa é a última UC de vocês, né? É a última UC do último módulo, né? Então, e aí, como vocês estão vendo aqui, né? Eu alinhei com o professor do presencial, é a segunda aula, né? Que para vocês finalizar lá a parte de projeto. Porque o bom é você estar, né? Antes mesmo, né? Fazer aquela reunião, pegar o croquis, porque dependendo do croquis, o cálculo de queda de tensão, né? Eu posso até fazer um genérico aqui, né? Mas dependendo do croquis, aí você tem o dimensionamento da quantidade de alimentadores, né? E não é nem da quantidade de alimentadores, né? Mas da quantidade da malha em si, né? Que vai ter lá no projeto, né? Então, vai ser só agora, ó, dia 18/3, né? E daí até a gente já alinhou que tarefa, né, que ele vai auxiliar vocês, principalmente aí na parte da primeira tarefa, né, e do cálculo lá de queda de tensão. Porque eles estão em folhas diferentes, porém os dois, desculpa, gente, garganta tá meio ruim. Porém, né, o projeto em si, ele depende, né, ele depende do cálculo de queda de tensão, né? No cálculo de queda de tensão, no dimensionamento, né, na malha, e eu estava olhando aqui que houve uma modificação, né? Não só ela não está mais na fórmula da NTC 08, é um outro documento. Porém, né, eu analisando a NTC 08, eu percebi que é praticamente o mesmo documento. A diferença é que ele virou lá, parece um código de barra lá. Agora a gente acessa aqui. Eu vou mostrar para você. Até deixei já gravado aqui, link equatorial aqui. Aí a gente dá uma olhada aqui. Porque aí, dependendo também da concessionária, né? Existem algumas regras aí específicas. Vou copiar o link aqui. E já. Aí daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui, dá um overview aqui nessa. Até já deixar de ladinho aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A última, eu falei, né, a gente falou sobre atividade 1, né? Agora a gente vai dar uma olhada aí na atividade 2 e atividade 3. Relembrando aqui, a atividade 3 é o memorial descritivo, né? Que aí o memorial descritivo, depois que o projeto já está pronto, ele é dimensionado. Aí eu até peguei um aqui genérico para gente dar uma olhada nele, dar uma analisada. E algumas normas foram modificadas, né? Então eu já vou passar essa informação para vocês, né? Tem uma NBR, ó, aqui está do cálculo de queda de tensão e esse cronograma. Vocês lembram da matéria lá, projetos elétricos industriais? Esse cronograma financeiro, né, ele é semelhante àquela tarefa lá de projetos industriais. Mas aí, mais uma vez, né, a gente vai olhar nela, né? A questão é que o projeto do CEP, ele tem uma quantidade de carga maior, né? Ele tem um universo maior, porque geralmente, na menor das hipóteses, é uma cidade, né? Como se diz, na maior das hipóteses, ou seja, na pior, além de uma cidade, é o que? É um estado, né?
Aí você tem que fazer o dimensionamento dessas malhas aí, ou às vezes por exemplo, vamos supor, né, tem a Grande São Paulo, que a Grande São Paulo já é, como se diz, já tem uma dimensão, né, uma malha de rede de distribuição gigante. Aí imagina as cidades conurbadas com ela, ou seja, as cidades que é igual aqui, né, Aparecida, pelo menos aqui em Goiânia, né, Aparecida de Goiânia, ela tem momentos aí que se perde com Goiânia. Até o pessoal brinca, né? Você tá no NEM, né? Você não sabe se você tá em Goiânia, você não sabe se você tá em Aparecida. Ela virou o quê? Virou uma malha urbana interconectada. Aí imagina São Paulo, né? Que é gigantesca. A grande São Paulo já é gigantesca. E os municípios, né? Os vizinhos, que de certa forma, né? Eles se uniram, né? Se conurbaram com essa malha aí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar como se diz, o mais fácil aqui, que é atividade. Vamos pegar o memorial descritivo. Aí a gente, como se diz, passa a limpo ele aqui, e aí depois a gente vai, né, lá da parte do projeto, né, e do, e do cálculo de queda de tensão, que é semelhante ao cálculo de queda de tensão, só a diferença de um projeto de predial normal, né? A diferença os tipos de cabeamento, né? Você tem uma lista. Aí eu vou pegar a lista dos documentos que eu já tenho. É até interessante que eu conversei com o professor. Ele até falou, né, que tem esses arquivos. Eu também ainda tenho aqui na pasta. E daí vocês tendo a dificuldade, eu vou colocar, né? Eu vou pedir para o monitor aqui deixar disponível para vocês também, para vocês baixarem, beleza? Então, deixa eu já baixar essa folha aqui. Ok. Só um minutinho aqui, pessoal. Vou pegar aqui agora. Compartilhar a tela toda aqui. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês. Beleza, gente. É o seguinte. Esse aqui é o documento, né, que vocês baixam e que vocês vão aplicar o memorial descritivo, né? Só que o memorial descritivo, né, ele depende, né, de um projeto. Até eu fiz um aqui genérico aqui, né? Esse daqui aí tá muito semelhante, né, àquele. Vamos baixar aqui o. Ah, professor, o projeto vai ter que ser igualzinho, que nem a gente tá vendo aqui. Não, calma, ele não é igual. Esse daqui né, a gente fez um cálculo aqui, um dimensionamento, né, colocou o transformador, que é, se eu não me engano, acho que é o de 150, né, que eles fazem a sugestão aí, né, no cálculo, porque, assim, é igual eu falei, né, dependendo aí da unidade, é porque esse projeto aqui é um projeto genérico da DR, se eu não me engano, Bahia. Então, existe algumas unidades aí do Senai que não tem, né, essa quantidade de lotes aqui, as mesmas que tem aqui, né? Então, aí dependendo aí, né, do nível de lotação, os cálculos que a gente tem, né, disponível aí, esse cálculo vai ficar diferente. Então, isso aqui é um genérico, né, só para a gente visualizar, né, para a gente ter uma ideia. Então, esse daqui é um projeto, né, que já está pronto aqui, né, já tem como se diz, o cálculo já foi aplicado, né? Então a gente tem essa visualização aqui do projeto de rede em si, né? Deixa eu até abrir
Deixa eu ver se. Deixa eu ver, projeto de rede. Deixa ele abrir aqui, preciso. Aí, recapitulando, né, da aula anterior, é igual que eu enchi, né, esse projeto aqui só para a gente visualizar, né? Relembrando, né, que a gente tem eu vou pedir em particular, até não sei se vocês recordam da aula anterior, né? Eu mostrei até um da Bahia, né? Então, existem nomenclaturas diferentes, formas diferentes da gente apresentar esses desenhos, né? Igual tá aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí até esse daqui, aí vocês estão vendo, né, que ó, foi aplicado esse tipo de ideia aqui. Você pode colocar uma outra identificação aqui. Deixa eu colocar os dois lado a lado, né? Que aí a gente. Deixa eu... O arquivo não quer andar aqui. Esse daqui, ó, é um genérico aqui, né? Aí lembra que eu falei, né? Você tem o poste, aí pode ser um poste duplo T, pode ser um de seção circular, né? Aí basicamente o elemento de projeto, até nesse que eu mostrei, esse antigo lá da Bahia, ele parecia até um projeto predial, né? Que tinha um círculo aqui, mostrando o identificador, né, numa posição diferente. Aí eu peguei essa forma aqui um pouco mais otimizada, né? Então isso aqui foi um identificador que eu criei, ó. Pode ser esse daqui também, ó. Igual aqui, ó. E nesse aqui, nesse exemplo tá aqui, ó, ID03. Aí note que se ele é um identificador, né, assim como é o nosso RG, então ele deve ser único, ele não deve ser repetido, né? Aí existe lá na concessionária de energia, né, um profissional. Aí, por exemplo, quando a gente aprova um projeto predial, sei lá, um industrial, até mesmo de rede, quando você faz essa aprovação, você faz o dimensionamento, e daí, ou aí tem esse profissional lá, na época que eu vi era só um, mas eu acredito que em função da demanda deve ter aumentado. Aí ele fica lá direto, lá no computador, tem um sistema que ele é bem semelhante ao do AutoCAD, né? A diferença é que ele tem uma integração, né? Tipo aqueles Power BI da vida, né? Ele tem uma integração, né? Que na hora que eu coloco esse elemento aqui, vamos supor, esse porte aqui, ele fornece energia em baixa tensão, né? Já que passa uma rede de baixa tensão, né? Uma S1, né? Uma rede convencional. E aí ele fornece energia para esse lote 4 aqui, né? Então ele vai cadastrar, né? Aí vamos supor que aí eu fiz o projeto, ou seja, ele provavelmente é acima do T5, né? Que é o lá da categoria. Eu não me lembro se a gente comentou isso na aula passada, né? Mas se não, eu já vou abrir aqui, né? Vamos supor, ele é acima, né, do T5, ou seja, já em conformidade com a 05, que de novo, né, igual eu falei, de acordo com a concessionária normal, muitas dessas normas aqui, elas não estão mais com esse nome, né? A única que manteve é a mais antiga, essa aqui de rede compacta, ó, a 17. Se for lá no site lá da Equatorial, né, do Equatorial aqui Goiás, a gente vai encontrar essa mesma aqui, ó, ainda até com o logo antigão lá acho que 2001, se eu não me engano, da antiga Celg, né? Então esse arquivo e outros ainda estão, né? Ainda estão ainda com o mesmo formato aqui, né? É igual esse daqui, ó, da 05, né? Esse daqui é a mesma coisa do antigo. Eu tenho até a versão antiga aqui para a gente comparar aqui, ó. Essa é a versão antiga.
E essa é a versão nova, né, antes da venda aí para Enel. A diferença é o logo aqui e o layout, o formato. Os desenhos, os padrões, as bibliotecas, né, são as mesmas ainda, né? Então aí vamos supor, né, o cliente, vou até fechar isso aqui para não atrapalhar a gente. Então, né, ele é acima do T5, ou seja, em conformidade com a NTC 05, né? A gente for lá na tabela, tá lá para cima aqui. Conformidade aqui com a tabela 1, né? Acima, acima do T5, né? Já há necessidade o quê? De esse cliente ter um projeto, né? Um transformador único para ele, né? Aí vamos supor, ah, não, então eu vou colocar numa subestação singela aqui, ou seja, um poste aqui dentro desse do lote 4 e aí ele vai fornecer energia para esse cliente. Então, na hora que você aprova, aí vamos supor que a quantidade de carga dele sei lá, deu 102, por exemplo. Então, se deu 102, ele vai ter que ter um poste desse. Aí daí, né, o projetista vai escolher se vai ser. Na verdade, pode ser qualquer um, pode ser uma seção circular ou pode ser esse aqui, duplo T, né? E daí, para essa opção aqui, né, em conformidade com a norma, você tem a entrada, se for o PVC 70, né, o cabo de 95. Se for aquele o mais caro, né, o 06 a 1 kV, que é praticamente a mesma coisa desse do XLPE, né, o nível de segurança, então vai ser o de 70. Então, todas essas informações, esse profissional, ele já cadastra, aí daí ele faz, né, aí ele vai falar, ó, o poste, esse poste com esse ID, aí ele está ligado, né, a uma coordenada aqui, né, X e Y, aqui topográfica. Aí fala, né, que segundo esse cadastro, o poste o mais próximo que vai pegar a energia da média tensão, né? Então esse cliente vai ser servido pela média tensão, uma rede convencional, né, uma rede nua. Aí antigamente, né, a 06 já não está mais lá, né, no site da Enel. Essa daqui, ó, é em conformidade com a 06, ó, com essa norma aqui, né? Aí já pegando o gancho para vocês saberem, né, porque o interessante é a gente saber aonde encontrar, né? Professor, então quer dizer que se eu o único jeito de eu conseguir, ou eu já ter essas estruturas, essas normas, né, de distribuição já baixada. Então, vamos supor, eu sou um aluno novo agora, estou vendo pela primeira vez, né? Eu não trabalho na área. Então, eu estou ferrado, né? Porque eu não tenho aqui acesso, né, a esse desenho. Não. Você vai na concessionária local. É por isso que eu já deixei aberto aqui, ó. Aí, ó, está um pouco mais difícil, né, do que antigamente, por quê? Porque você, quando era no site da Celg e da Enel também, você já via em norma técnica e abria aqui, ó. Por exemplo, ainda tem a NTC 03, que ela trata de medições, né? Aí tem a medição, ela é nova, eu falo nova, né? Mas é desde 2004, se eu não me engano. As de policarbonato, né? Que são aquelas, é um material isolante, né? Geralmente o policarbonato ele é aqui, pelo menos, ele é mais caro do que as caixas de medições clássicas, né? As metálicas aqui, ó. Ó, esse daqui é a 03, ó. Então, essa norma ainda está lá, ó. Beleza. Pessoal, mas aí a 04, a 05, né? Não tá, né? Eu pude observar aí, ó. Aqui, ó. Eu pude observar que ela não tá aí. E agora? E agora, José? Então, ó, existem. Na hora que você aperta aqui de novo, ele sai, né? Ó, por exemplo, especificações técnicas de conexão. É aí, ó, que começa a dificuldade para vocês, mas aí a gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Era isso que eu estava procurando aqui, ó.
Vocês estão vendo? Ele não está mais dentro de normas técnicas, que é esse ícone aqui. Até o site aqui, essa tecnologia, ela está meio confusa aqui, ó. Tá vendo? Ó, que na hora que eu aperto em normas técnicas, né? Sumiu aquele outro quadrado, né? Aí, ó. Aí você tem, ó, 17, que é a que eu mostrei que ainda tá aqui, ó. Que é essa que eu abri e fechei agora há pouco, né? Algumas ainda estão, ó, por exemplo, a 08, cadê ela? Ela está em outro local aqui. Então, ó, você vê, ó, especificações técnicas de conexão. O duro é que você tem que abrir aqui, ó, às vezes, e leio aqui, ó. Aí CN, OMBR, MAT. Aí você tem que. Aí, por exemplo, quando você abre, o nome do arquivo é o mesmo. Aí você tem que fazer o download, abrir ele aqui na tela, para você saber o conteúdo. Outros estão mais fácil, porque aqui, ó, 04, aí você lembra, a 04 é é a configuração da baixa tensão aqui, ó. Né, cadê? 04. Não, isso aqui é 05. Ó, é 05, ó. Que está aqui, né? Para média, entradas, né? No secundário, né? Geralmente a partir do secundário não, do primário do transformador, ou seja, eu vou precisar fazer uma liberação de carga, preciso ter um transformador, né? Aí no caso, esse fictício aí que a gente chutou aqui, né? A carga daria, né, 100 kVA, né? A potência aparente. Então, o projetista vai escolher, né? Um acima, né? Aí preferir, poderia ter escolhido de 150 também, né? Qualquer acima da carga em que ele tem lá no projeto. E ainda, tipicamente, um cliente desse ainda tem um contrato de demanda para fazer também, né? Então, ó, de cara aqui já dá para saber, né? Que é o de média, critérios, né, de conexão para baixa tensão, né, o 04, e critérios, né, de conexão, de projetos, né, de entrada na média tensão, né, no primário do transformador. Ou seja, geralmente, quando você extrapola, né, um consumidor tipo T5, você não pega mais o quê? Mais energia direto da malha urbana de média tensão ou de baixa tensão aqui, né? Você já tem que ter um transformador próprio, né, para fazer essa interconexão, né? E daí você vai utilizar a NTC 05 e vai verificar esses critérios aqui, né? Mas o mais importante, né, não é a gente, professor, o senhor sabe, né, o senhor sabe muita coisa aí, eu vou demorar muito tempo para ter, é lógico, né? Eu fui gravando esses números aqui, né? E para mim agora, né, eu como profissional vai ser mais difícil, porque além de ter mudado a concessionária, né, isso daqui não me diz nada de o que que é esse projeto, esse OMBR, sei lá, 1021 aí, por exemplo, né? Não sei. O único jeito, né? Eu vindo aqui, ó, por exemplo, ó, fazendo o download, ou seja, ele vai carregar, né? Então a gente tem que ter essa, principalmente na concessionária a qual a gente faz, ó, aqui, ó, na hora que ele começa a abrir, ó, conexão de central geradora, né, de energia ao sistema. Que central é essa geradora? Será que é o grupo gerador, né? Será que é uma microgeração distribuída, né? Solar, eólica, o que que é, né? Então, como se diz, né? Nós, como profissionais, vamos ter que acostumar com essa nomenclatura, né? Até eu, que já sou velho de guerra, vou ter que acostumar com essa nova. E se vender novamente, provavelmente eles vão se adequar, né, às nomenclaturas padrão que eles têm na própria concessionária dele, dependendo da conexão, ao tanto que está demorando aqui, né? Então, aqui, ó. Agora a 06, né? Enquanto carrega a outra lá, né? A 06, ela tá aqui, ó. Já esse tópico aqui, ó, especificações técnicas de construção, né? Vocês estão vendo que aumentou mais os tópicos. Antigamente você só ia lá, norma técnica, clicava norma técnica, aparecia a lista. Agora não, né? Você tem a norma técnica. Aí geralmente
o comunicado técnico, vamos supor que mudou o padrão de conexão para baixa tensão, aí agora você não precisa ter projeto para 8 consumidores, por exemplo. Vamos supor, o atual é o quê? 6 consumidores, ele tem até a carga T3, por exemplo, né? Então, e o atual, né? Aí esse novo que eu acabei de inventar, não, você vai continuar tendo a carga T3. Porém, você não precisa fazer o projeto com 8 consumidores, né? 8 unidades consumidoras, né? Agrupadas, que eles chamam, né? Você tem os medidores e tem 8 caixas ali, né? Ou polifásica ou monofásica, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu primeiro, né? O pessoal coloca no comunicado técnico, aí ele pega e fala. Ó, agora a nova regra é essa. A antiga, aí eles vão, assinam, né? A antiga era essa, até 6 consumidores não precisava ter projeto. Agora aumentou, são 8 consumidores. Aí fica um tempo no comunicado técnico, aí depois, vamos supor que agora ele vai o quê? Esse comunicado técnico já passou, sei lá, se eu não me engano, acho que o tempo era 6 meses, se não me falha a memória. Agora eu não sei, né, quanto que a Equatorial pratica, né? Então, aí passado esses 6 meses, aí ele ia automaticamente para a norma técnica. Mas vamos supor que é um novo critério de construção para a rede, aqui, ó, rede de distribuição aérea de média tensão com condutor, né? Esse condutor, talvez, né, aqui no HTML5, porque fica estranho, né? Uma rede aérea de média tensão, ela tem condutor, né? A diferença é que ela tem ou condutor coberto, ou ela tem um condutor nu, né? Que é a rede antiga convencional, né? Às vezes não deu, né, para escrever aqui, que vocês estão vendo que é praticamente a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Rede de distribuição aérea, né? De média tensão com condutor. Se eu abrir mais aqui, aqui não mostra, né? Então, o único jeito de eu saber é o quê? É eu clicar aqui, ó. Ó, vamos falar sobre o cálculo de engastamento aí, que eu acho interessantíssimo a gente falar isso, né? Eu não sei se em matérias anteriores aí. Geralmente eu gosto de falar isso em instalações do sistema elétrico de potência, né? Aqui, ó, fundações para poste de redistribuição, né? É a antiga, né? A NTC 01, né? Como eu não vi ela naquela lista, né? Vamos ver se é essa mesmo. Enquanto ela carrega aqui, eu vou abrir a 01. Não preocupa não, gente. Se passar do horário aqui, aí como eu tenho web aula na próxima aqui, eu vou, né, fazer a gravação desse vídeo aí que eu prometi para vocês. A gente termina aqui o assunto, né? Como eu expliquei, né, eu já fiz esse alinhamento aí com o professor presencial de vocês, né, para a gente poder dar toda, né, nós aqui do NIEAD, juntamente aí com o professor do presencial, né, poder dar todo esse subsídio para vocês, né? Aqui, ó. Vamos pegar a 01 aqui, ó. Por enquanto não abre essa, né? Eu estou chutando que seja essa daqui, ó. Esse daqui é o padrão, né, para postes, né, que é praticado numa rede de distribuição, né? Ou seja, nessa rede comum aqui, ó, os padrões, né? Que tipo de poste tem, né? Antigamente a gente tinha mais opções, não tinha o duplo T, né, bem antigamente, mas tinha o seção circular, né, assim como eu não sei se eu comentei na aula passada, né, nós temos a legenda, né, todo projeto tem uma legenda, embora nós temos padronização, que vem lá da NBR, essa padronização, ela é replicada nas normas técnicas de distribuição local, né, então, você sempre num projeto, seja ele predial, seja ele de CEP, você tem que olhar, né, principalmente quem vai executar, né, olhar a nomenclatura dele, né? Então, basicamente nós temos, né, ainda coloca aqui, né, o de madeira, né? Antigamente só tinha o de madeira circular e o poste de concreto, né, circular. Hoje em dia, né, por questões ambientais aí, poste de madeira, assim, não são aplicáveis. É muito raro a aplicação, mas
O normal é você utilizar um de seção circular, né, de concreto armado, ou o duplo T, né, que é o bolacha creme crack. Eu chamei de bolacha creme crack, quadradinho aqui, né? A vantagem do de seção circular é que esforço mecânico, né? Você tem esforço mecânico horizontal e vertical, né? Deixa eu ir lá para a tabela que interessa. Mas vamos pegar um poste genérico aqui, porque uma vez eu fui desenhar, aí até um aluno falou assim, professor, esse desenho seu, quero te criticar não, mas esse desenho seu tá meio estranho. Não, realmente. Ainda mais que eu não estava utilizando AutoCAD, né? Então, o poste, basicamente, né? E eu achava antigamente, né, na minha, como se diz, na minha vida de leigo, né? Eu achava que você só enfincava o poste assim, você cavava um buraco qualquer aqui de qualquer jeito e colocava ele, né? Aí quando eu entrei para dar treinamento nessa área, para eletricista de distribuição, a maioria esmagadora me disse que fazia, né, dividia, pegava o tamanho do poste e dividia por 10, né? E aí esse valor ele enfincava aí, né, aqui no engastamento, na valeta aqui que você faz, né? Aí a gente pode utilizar, né, a famosa cavadeira, né, as ferramentas aí, quando no local você não tem um acesso a um guindalto que tem uma ponteira com trado aqui, né? Geralmente a maioria das construtoras aí, quando ela tem um caminhão tipo um guindalto hidráulico, geralmente eles compram esse guindalto porque você vai intercambiando as pontas dele, né? E aí uma hora você movimenta postes, né, para plantar o poste, aí você troca a ponteira dele, coloca um cesto acoplado, né? Ele é diferente do cesto aéreo, porque o cesto aéreo ele vem em um caminhão que ele é dedicado para elevar pessoas. Já o guindalto hidráulico, ele não foi projetado para elevar pessoas, ele foi projetado para elevar carga. Aí depois é que o pessoal, com a necessidade de fazer manutenção em rede de distribuição energizada, né, fazer podas de árvore, eu me lembro muito bem, né, lá em 1900 antigamente, né, que eu vi um cidadão, eu vi era um caminhãozinho 3/4, juro para vocês, da concessionária, que na época era Celg, não tinha, nem existia esse negócio de terceirizado. Ele parou o caminhão, tá parecendo uma van, né? Ele parou o caminhão aqui, ó. Aí ele tirou uma escada daqui, ó, e colocou ela bem na rede de distribuição, juro. Aí ele subiu e fez a manutenção lá. Eu me lembro muito bem que eu vi isso, né? E esse procedimento aqui, né, nem, como se diz, ele nem existe mais. E lembrando, né, como eu já peguei essa turma já no final, né? Antigamente, nem o certificado, né? Vocês vão ver, né? Vocês como profissionais agora aí de eletrotécnica, né? Já praticamente formando aí, vocês vão ver que o padrão hoje em dia é totalmente diferente. Muitos eletricistas mais velhos de guerra vão comentar com vocês. Aí, professor, antigamente não tinha. Fulano, ele vai ser o supervisor, né? Antigamente não tinha nem treinamento, ou seja, eu só falava, ó, fulano de tal, esse aqui é o poste. Prazer, poste, esse é o fulano de tal, né? Começa a trabalhar aí. Ah, mas como é que eu subo aqui? Como é que... Não, o fulano aqui que vai te acompanhar, ele vai te explicar como é que você sobe e você dá manutenção. E isso já com a OS na mão, já pronta para fazer o serviço. Antigamente era assim. Aí imagina, né, os acidentes que não ocorriam, né? Tanto que o meu professor de segurança do trabalho, né, ele diz que, né, antes dessa cultura, né, de ter um curso pela linguagem do CREA, chama-se capacitação, né? Aqui na linguagem aqui do Senai, vocês vão ver que é um curso é, chama qualificação aqui pelo linguajar do Senai. Já na linguajar do CREA, é um curso de
capacitação, e no linguajar da Câmara de Educação é chamado de curso livre, né? Um curso de eletricista, né? Desde o predial até o de linha viva de transmissão, né? O montador eletromecânico. Por quê? Porque você faz um treinamento e você aprende só as habilidades necessárias para você poder desempenhar aquela função, né, de montagem de rede, ou de manutenção de rede, né, ou de você fazer a ligação de clientes novos, né? Esse é um dos trabalhos que são feitos. Para você fazer também corte e religação, e por aí vai, né? Então, antigamente não tinha treinamento. Treinamento era você com uma pessoa mais experiente, e aí e essa pessoa mais experiente ia fazer o serviço, aí geralmente ela falava, não, você vai subir na escada assim, assim, assado, e no meio do serviço é que ela te treinava, vamos dizer assim, você não tinha um treinamento prévio. Aí os acidentes aconteciam mesmo, né? Então, aí basicamente, e um dos erros era esse, você pegar o tamanho do poste e dividir por 10, né? O cálculo atual do engastamento aqui, ó, é esse, deixa eu ver se eu acho aqui o cálculo normal. Vou aproveitar aqui. Ó, por exemplo, igual esses gráficos aqui de esforços, eles servem, parte dessa norma aqui, ela serve mais para o fabricante, né? Eu já trabalhei para a empresa, a Mold, né? Que elas fazem pré-formados. Um dos pré-formados que elas faziam era poste para a rede de distribuição, né? Então, eles pegavam a NTD, né? Norma Técnica de Distribuição Local, as quais eles serviam, né? E já serviam não só aqui para Goiás, né? Mas também para outros estados. Então, eles faziam o lote em conformidade com a norma de distribuição, no caso daqui de, né, Goiás, né? Era em conformidade com a NTC 01. É lógico que ela está também em conformidade com uma NBR, né? Mas só que existe algumas particularidades aí. Então, eu não achei aqui, né? Mas o cálculo de engastamento, o engastamento é essa valeta aqui, ó. Esse buraco aqui, né? Então, ele vai estar assim, ó. O engastamento nesse buraco aqui, ele é igual. Vocês estão vendo que eles chamam de L aqui, ó. L, o L aqui no caso não é o inimigo lá do Dead Note, não. Esse aqui é o tamanho aqui do poste aqui, ó. É o tamanho do poste, esse L aqui, ó, de acordo com o desenho técnico. E pasmem, gente. Teve uma vez que eu estava ministrando uma aula para os eletricistas de distribuição, e daí eu mostrando, né? Aí geralmente é porque nos moldes de aula antigo, né, a gente desenhava as coisas no quadro e tal. Aí já era até na unidade do Senai, né? Eu peguei, liguei o projetor. Eu peguei, né, pessoal, liguei aqui o projetor. E aí eu mostrava essas normas aqui, acessava o site lá na hora, né, pro, pro pessoal, né? E daí um aluno soltou essa. Ele falou assim, professor, se na minha época existisse essas normas e esses desenhos que o senhor está mostrando aí, eu teria, né, sido um eletricista bem melhor. A questão é que eu falei para ele assim, ó, eu não sou o Al Gore, não, mas eu vou te falar uma verdade inconveniente. Essa norma já existe há muito tempo. Ah, mas por que que ninguém me mostrou? Eis a questão, né? Vocês estão vendo? É um trabalho perigoso você mexer com eletricidade, né? Antigamente não, né? Ah, não, vou mexer com eletricidade. Ah, você tem medo de eletricidade? Só para vocês terem uma ideia, um aluno já me relatou que bem antigamente, né, quando ele chegou para ser eletricista aqui no Goiás, né, aí até era um engenheiro que estava dando treinamento para eles. Aí ele falou assim, levanta a mão aí, quem tem medo de eletricidade, né? Aí, não, levanta a mão, não, deu um passo para frente, juro para vocês, não é piada, não. Aí disse que todo mundo deu um passo para trás e ele ficou lá, né? Ah, então quer dizer que o senhor tem medo de eletricidade? Aí ele falou assim, uai, eu tenho medo, não vou mentir, né? Ele, não, então, ó, pode passar lá, pegar suas coisas, porque você não serve para esse serviço, não. Você não pode ter medo de eletricidade para você plantar poste, para você mexer com a rede, né, de eletricidade. Você não pode ter medo, não.
Gente, o medo, ou seja, o zelo, né, o cuidado é o que nos mantém livre. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente, a baixa tensão, ou seja, o fase neutro 220, ele mata muito mais do que a média tensão. Por quê? Porque o pessoal geralmente, não, média tensão, né? 13.800, ah, Maria, o trem é perigoso. Aí fala, 220 volts, não dá nada não. Aí o cara vai lá, né, não desliga o disjuntor, né, que é um procedimento, né, uma instrução técnica, é um procedimento operacional padrão, você desligar, né, fazer as 5 regras de ouro, né, desligar, impedir, né, constatar, você verificar se realmente, né, o constatação, né, você verificou realmente se foi desligado mesmo, aí depois você faz o aterramento temporário, se for num quadro de distribuição, você aplica um lacre, né? Você coloca aquele cadeado, por exemplo, ali na Ambev, né? Você vai dar manutenção em um quadro lá no chão de fábrica, por exemplo. Daí você põe uma tag lá, tag falando: Eu, Dionobari da Silva, estou aqui, né? Dando manutenção nessa máquina nesse momento agora, né? E tal. Coloca lá e tem até o seu número lá, né, do seu telefone, do seu rádio, né, dependendo que você está utilizando, mas ainda para garantir, ele ainda pega, né, o cadeadozinho lá e pá, e coloca, né, em manutenção, além de colocar a sinalização, põe lá em manutenção, põe o cadeado, né, vai que o cara é quarta-feira das ideias, e aí ele vai lá e liga a máquina, né, mesmo tendo ali escrito, né, que tá, e o que acontecia muito antes, né? O cidadão, não, não quero fazer nada da vida, eu vou trabalhar na limpeza pública, né? Vou ser lixeiro, ou então, não, vou ser eletricista, porque não tem curso, né? Não precisa fazer nada. Hoje em dia, para você trabalhar na limpeza pública, né? Você tem que fazer um concurso, e o pré-requisito do concurso é você ter o segundo grau completo. Ou seja, se você não tem o segundo grau completo, mesmo você sabendo ler e escrever, né? Você nem tem o direito de pagar o valor para você concorrer à vaga, né? Para trabalhar aí na limpeza pública. Né? Que dirá você, para você ser eletricista, né? Não é igual antigamente, você tem vontade de trabalhar, né, e sangue no olho. Não, você tem que ter o treinamento adequado, você tem que ter, né, nos manuais lá de medicina do trabalho de cada concessionária, existe o tempo lá, você tem que ter experiência para a linha viva, por exemplo. Você tem que já ter trabalhado, né? Você tem que ser eletricista de distribuição primeiro e já ter trabalhado no mínimo por um ano, né? Na função, é lógico, né? De eletricista de distribuição, né? Porque linha viva você não vai ter experiência, né? Mas você tem que ter experiência na área de distribuição, ser eletricista de distribuição e já estar pelo menos trabalhando há um ano para você ter o direito, né, de trabalhar nessa área, para ser contratado aí. Então, tem muitas nuances que vocês vão né, aparecer lá. Então, dividido por 10 mais 0,6. Eu não sei se eu comentei, né, que eu tenho um pouco tempo aqui com vocês aí, toda norma, né, principalmente não a NBR, só a NBR, mas uma norma de distribuição, quando ela não tem a unidade de medida aqui, geralmente no caso lá é milímetros, né? Mas para esse caso aqui, até é porque eu não achei aqui a página específica, né? Isso aqui já está tudo em metros, né? 0,6 metros. Então, a gente obedece essa fórmula aqui, né? Ou seja, antigamente o pessoal cavava uma valeta menor, né? Um buraco menor, ou seja, ainda faltava 0,6 metros, né? Então, é, faltava o quê? 60 centímetros ainda a mais, né? O cara cavava, dividia por 10 aqui, mas ainda faltava o quê? 60 centímetros a mais para ele ter uma estabilidade aqui, ó, para ele suportar, porque o poste, né, a própria estrutura de concreto armado, né, tem a ferragem que dá flexibilidade, tem o concreto aqui que dá dureza, ele já é projetado para suportar forças verticais aqui. O que são essas forças verticais? Por exemplo, eu colocar um transformador aqui de distribuição. Se for um poste circular, geralmente eu utilizo uma cinta para poste
seção circular. Se for o duplo T, geralmente aqui de uma certa altura aqui para cima, eu tenho furações de 10 em 10 centímetros aplicadas aqui, aí eu coloco um parafuso que o pessoal chama de parafuso passante, né? Eu posso colocar também, dependendo aqui do tamanho aqui, um parafuso. Aí geralmente o pessoal utiliza o parafuso tipo máquina, né? Que é aquele cabeça quadrada. O passante é porque ele tem rosca. Realmente ele é assim, ó. Ele tem rosca, ó, de uma distância aqui, ó, desse lado da ponta, do outro, para justamente para eu fechar aqui. Aí, às vezes, dependendo aí do tipo, no própria, na cinta de seção circular, você tem o parafuso cabeça abaulada. E aí ele não tem nem fenda, nem Phillips aqui na frente, né? Porque o que vai fechar ele é essa parte quadrada que ele tem aqui embaixo aqui, aí geralmente ele tem a rosca aqui, né? Aí tem essa parte quadrada que lá na cinta, para pós-seção circular, você tem um perfil quadrado aqui, ó. Aí ele é circular aqui em cima, você coloca ele, essa parte quadrada é que vai fechar. Aí do outro lado você vem, com a chave ali adequada ali, né, a chave de boca ali adequada e faz o aperto aqui, né? Então, aí, geralmente, o poste padrão, ele suporta forças verticais, né? Um transformador de distribuição ou um transformador de posse do cliente, um religador automático, que aí, geralmente, vocês vão ver, assim, escrito RA. Geralmente, eles não colocam, assim, religador automático. Eles falam, abre o RA aí, opa, RA é um religador automático. Igual transformador, geralmente eles não falam um transformador, eles falam um trafo. Ah, não, ó, o trafo aí, não é tráfego, não. O trafo tal, né? Aí já é o quê? Uma abreviação para transformador, né? Então, geralmente, ele é projetado para esforços verticais, né? Que é você colocar o maquinário ou então, né, suportar a escada que o eletricista de distribuição vai colocar aqui. Aí ele vai fazer as amarrações padrão, né? Que é cerca de um quarto da altura aqui. Você pega, posiciona a escada aqui, olha se não tem depressão, né? Para a escada não ficar desestabilizada, né? Para ela ficar estável. Antigamente as escadas eram de madeira, hoje em dia é com material isolante, ela é mais leve, dá até para o eletricista carregar sozinho, mas por padrão, você carrega ela, são duas pessoas. Se o fiscal lá da Equatorial pegar um eletricista carregando uma escada, ele sozinho carregando, né, por mais leve que ela seja, né, vai tomar multa lá, por exemplo. Então, aí coloca a escada aqui, então aí suporta, né, esse tipo de esforço, suporta o próprio eletricista aqui, né? E o famoso esforço horizontal aqui, né? Que é o quê? Que é o tracionamento dos cabos, né? Enquanto maior essa rede vai ficando aqui, ó, essa rede, essa rede de distribuição aqui vai ficando, mais tracionamento, né? Ou dependendo aí do circuito, tem uns 5, 6, 7 e por aí vai, né? Dependendo aí do projeto, postes aqui. Então, quanto mais poste você vai colocando aqui, esse tracionamento vai aumentando, ou seja, essa carga, esse esforço horizontal aqui, ele vai aumentando aqui na rede. Então, aí basicamente, né? Igual aqui, esse gráfico de momentos fletores é para falar para quem faz o projeto, né, que você tem isso daqui, ó, aqui ele suporta menos esforços, né, não só verticais, mas principalmente o horizontal, né, e aqui, ó, vai aumentando esse gráfico aqui, ele vai suportando mais o momento fletor, que é o tracionamento mesmo, né? Então, aí esse poste, e daí você tem que garantir que esse cálculo aqui, ó, seja obedecido para ele, né? Ele já foi projetado, né? Esse aqui do fabricante, ele é relacionado a essa fórmula aqui, esse cálculo aqui. Se você fizer igual era antigamente, que é só dividir por 10, acabou. Você já não pode, como se diz, dar garantia do serviço mais, né?
Então, a tabelas mais importante, pessoal, é essa daqui, ó, tabela 1, né, que é para poste de seção circular. Então, a gente tem o padrão, ó, padrão de 9 metros. Então, esses são os padrões de rede de distribuição. Aí, 9 metros, nós temos o de 10, o de 11, o de 12, 13, 14. É o que temos para hoje, né? São os padrões atuais aí, né? Então, esse aqui, ó, o tipo C14, ó, esse suporta cargas, né? Ó, esse ó, decanewton aqui é quase, não estou falando que é igual, não. É quase, é semelhante a eu falar que ele suporta, né, 150 quilogramas força. Não é exatamente. Mas assim, a analogia melhor que eu faço é essa. Ah, entendi, professor. Então, o C14 de 9 metros, né? Ele suporta essa carga, né? Esse esforço mecânico. Ah, mas se no projeto lá o tracionamento eu preciso, ele geralmente ele está no encabeçamento. Nós temos em um projeto, nós temos o encabeçamento inicial. O inicial é esse daqui, ó. Na hora que chega, vamos supor, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, a linha de 230 kV chega no transformador de distribuição, no de potência, desculpa, e aí do secundário dele vai sair para a rede 13.8 aqui, ó. Aí daí ele sai da subestação, ou sai aéreo ou então subterrâneo aí, dependendo. Geralmente, o que eu mais vi é um ramal subterrâneo mesmo. Eles gostam de utilizar, principalmente se for uma rede compacta, se for uma rede de média convencional, né, com cabo nu, aí o ramal vai ser aéreo, mas se for rede compacta, geralmente eles utilizam, aí ele sai subterrâneo aqui. Então, o encabeçamento inicial geralmente vai ser uma estrutura tipo 3, né, que é o chamado um fim de linha, né. Então, aí geralmente, né, vai ser o início aqui, ó. Aí vamos supor, ó, vamos seguir aqui o projeto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. O sexto poste aqui, aí seria o encabeçamento final. Esse é o inicial, né? Da onde ele recebeu aqui a primeira energização aqui da subestação, né? Sei lá, vamos supor, subestação, né? Roberto Mangue aí, né? De vocês aí. Aí tem esse primeiro encabeçamento e tem o encabeçamento final. Vamos supor, essa rede tem essa quantidade de postes aqui, né? Então, o encabeçamento final vai receber geralmente uma estrutura tipo 3, né? Que tem o isolador de suspensão ou de disco, né? Se for rede compacta, aí vai ter o de bastão polimérico, né? Que é geralmente a rede compacta. Os isoladores são, né? São isolantes poliméricos, né? Não são igual os antigos, né? Que é de vidro temperado ou de cerâmica. Então, a gente tem que seguir esse padrão aqui. Já passou um pouco do horário aqui, mas só para a gente fechar aqui, aí lembrando que eu falei dos outros vídeos, né? Vou gravar, se não me falha a memória, acho que vai dar mais uns 2 vídeos para compor, para ajudar vocês nessa última aula que vocês vão ter agora, dia 18. Então, aqui, ó. O, o que vocês baixam lá na página, o da matéria aí, ó, de memorial, né? Esse aqui é o padrão, vocês vão aplicar aqui, ó. Aí esse daqui eu fiz esse exemplo aqui até para ajudar vocês né, a se posicionar melhor, né? E esse daqui, ó, por exemplo, essa 54 ou 34 aqui, ela é antiga. Isso aqui é para redistribuição urbana, né? Aí tem a 54 ou 33, que é praticamente a mesma coisa, só que ela fala lá que é rede aérea, né? Rural, né? Mas os desenhos, gente, são semelhantes. Ó, a 53, 56 ainda é essa. Esse de transformador de potência ainda é. Existem algumas outras normas aí, mas basicamente esse 93 ainda tá ok. Então, ó, no espaço ó, de normas aplicadas, aí você vai falar, né, que é porque
todas as concessionárias de energia, elas pegam as ABNTs, igual eu expliquei, né? Elas pegam as ABNTs, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e aí adequa para a sua rede local, né? Então, aí que viram as NTC 04 da vida, 05 e por aí vai, né? Aí, dependendo da concessionária, né? Igual eu mostrei aqui, né? Agora que rodou aqui. Ou então tem esse número estranho aqui, ó, CNSOMBR MAT, né, de, sei lá, matrícula 200. Não diz nada sobre a norma. Só quem é da área, né, que sabe, né, que padrão que é esse daqui, né? Então, todas essas normas aqui, né, elas não foram criadas no nada, elas foram retiradas. Aí, por isso, ó, por isso você coloca aqui, ó, normas de projeto, de construção, o local que você aplicou, né, as normas de fornecimento, ó, de energia individual, ele está falando das NTDs, né, norma técnica de distribuição da vida, aí, ó, normas ABNT, né, que aí lembra que eu falei que elas são Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais lá do I3E, né? As resoluções da Enel, né? Existe, se eu não me engano, acho que é que é o procedimento de rede, que acho que é 08 alguma coisa, também tem essa. Catálogos de materiais e ferramentas de fabricante, é importante, né? Então, todas essas normas aplicáveis. Eu coloquei um overview, aqui, um resumo aqui. Aí, por exemplo, ó, o que substitui essa 5434 aqui, ó. Até peguei de outra turma aqui, ó. Não, não é de vocês, não. Ó, essa daqui, ó. Ó, agora é NBR, ó, a 15688. Essa aqui é para rede nua. Já essa 15992 é para rede compacta, rede que eles chamam até rede protegida, né? Aí já essa 16092, não, esquece está aéreo. Tem uma outra aqui que eu acho que ela não está aqui. O número é semelhante a esse daqui, 15, desse da 15992. Essa daqui é a rede de média tensão. Já a outra é para a rede de baixa tensão protegida. Abrindo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha, todos os desenhos possíveis e imagináveis, né, que estão na NTC 06, né, na antiga, que hoje a gente viu que tem outro número, ó, estão nela aqui. Aí toda concessionária pega essa norma, que antigamente pegava da 54, essa daqui, ó, que tá aqui, ó, 5434, né, e aplica. Hoje pega dessa daqui, ó. Então você pode colocar, ó, NBR 15688, NBR 15, né, 992, ó, que é para rede compacta, ou seja, aí sempre vem de uma norma, né, maior, e aí ela fica setorial ali relacionada àquela concessionária de energia. Ó, para o outro tópico aqui, ó, resoluções aqui, ó, fiz um resumo aqui para vocês aqui, ó. Aí, ó. Essa a 482, até que a 414 é para faturamento, questão de, né, tarifa verde, né, as famigeradas, né, tarifa vermelha, né, amarela e tal. Mas no caso de CEP, vamos ser mais específico aqui, ó. Tem essa aqui, ó, a 482, né? Olha, condições gerais para acesso de microgeração e mini geração distribuída, né? As usinas solares aí, né? Então já tá integrado, né? Já coloquei essa aqui para atualizar vocês, né? Tem essa daqui, a 517, olha, olha, altera, olha, a 482 aqui, ó, procedimentos de distribuição do Prodist, lembra que eu falei? Aí tem lá acho que é o 08, se eu não me engano. Esse daqui é o módulo 3, né? Aí tem o módulo 8 que fala procedimentos, todos os procedimentos de rede, né? Como você colocar um consumidor, né, tirar direto lá da baixa tensão e interligar ele, ou, né, se a carga dele, se a demanda dele for alta, aí você vai ter que pegar direto da média tensão
e fazer uma liberação de carga e colocar, né? Todos esses procedimentos, né, não foi alguém que falou Shazam e criou eles, não. Eles foram, né, pegos de norma internacional, depois virou uma NBR e depois virou, né, resoluções, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica nossa aqui, né? Então isso aqui é um resumo do que vocês vão colocar. E é óbvio, né, que vocês não esquecer, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, ó, não esqueçam, gente. Ainda vocês vão finalizar. Isso aqui é só para ajudar, para nortear vocês aqui, ó, que eu fiz. Olha, transformadores de corrente, ó, instalações elétricas para locais, né, em afluência em público, aí, por exemplo, shopping centers, né, tem a resolução da ANEEL, ó, mas ele tem aqui, ó. Aí você vai falar, eu tenho tantos postes, né? O objetivo é fazer uma norma, ou um memorial descritivo para a rede de distribuição. Aí vocês inventam o nome do setor lá, setor capim branco, sei lá, e tal. Tantos alimentadores, tantos transformadores que deu nessa rede, né? Tantos postes, né? Sei lá, 14 metros é, né, tantos transformadores, as normas aplicáveis, já mostrei aqui, né? E aí, resumo do serviço, né? Os eletricistas de distribuição vão aplicar essa rede, né, no setor tal, com cabeamento, sei lá, de 50 milímetros, com alumínio de alma de aço, né, o CAA, ou só o CA, né, dependendo aí, o de alumínio. Então, não esqueça de colocar essas referências aqui, né? E aí, se possível, vocês mudem a cor aqui. A cor que foi colocada em vermelho, porque aí vocês modificam. Esse documento é quase que a mesma coisa, né? A mesma coisa do lado de projetos projetos prediais, né? Projetos industriais. É quase a mesma coisa. A diferença é que vai ser no universo macro aí, né? Maior, né? Maiores cargas e maiores potências. Beleza, pessoal? E aí, explicação do outro, vou gravar um vídeo para a gente finalizar essa explicação e poder auxiliar vocês aí para a aula presencial lá do que vai ser agora, dia 18, né? Que é a de fechamento. Beleza, pessoal? Então vou fechar aqui para a gravação e aguardem os outros dois vídeos, né? Até dois vídeos, vão ser que a gente finalize isso daí, né? Infelizmente, o planejamento, o cronograma só deu duas aulas, né? Mas conformidade aí com o alinhamento que eu fiz com o professor de vocês, né? Vocês não vão ficar prejudicados, beleza? Tá, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima aula. Beleza, professor. Com Deus.